que é? Para-microchip é um recurso. Qual é o número? Número 81. Você tem um verbete disso aí, página 12. Você tem um Página verbete. 12, número 81. Para-microchip é um recurso que é do ponto de vista da paragenética, entra na questão do nível do paracérebro, que amplia determinados atributos de uma pessoa. Tá? Então, por exemplo, pode ampliar o parapsiquismo de uma pessoa, ou a memória de uma pessoa. Oi? Mas não quer dizer que tem. A gente pode dissociar os conceitos, tá? Oi? Extrafísica, é isso? Isso. Ele é instalado. Tá? Antes da Olha, ressoma? eu não sei te afirmar se é só antes da ressoma, tá? Eu não sei. Bom, aí. Tá? Não, então, eu estou perguntando. Porque eu já vi, inclusive, uma vez que eu me lembro que ele tinha falado de uma pessoa que já estava em vida e que Não, foi então, instalada. mas eu estou perguntando pelo seguinte: existem algumas correntes por aí que falam que todo e qualquer chip que for colocado pelo extrafísico não é bom. Não é por aí. E não é por aí, né? Não. Aqui a gente está falando positivo. Tá? Seria Então ele positivo. amplia as virtudes, vamos dizer assim, amplia o teu potencial. Determinados, né? Determinados potenciais. Tá. Isso aí. Tá? Ali, ó, Robson. Robson, eu não tinha ainda preparado com essa questão aqui na tecnologia, que os aportes, você colocou que durante a vida, depois aqui na segunda linha, durante a vida, decorrente do investimento do marketing mecanismo celestial, sobretudo na fase preparatória da autoproex. Isso. Os aportes, Sobretudo, não significa somente. Mas, sobretudo aí tem o sentido de principalmente. Os mais sérios em relação ao ProEx muitas vezes são na fase preparatória. Sobre semiconscientes. Que? Que é a semiconscientes. Semiconscientes, se você pegar a escala evolutiva, é um dos estágios evolutivos, igual o desperto, o evoluciólogo e tal. A semiconscientes é aquela condição em que a pessoa já está 50% aqui, 50% lá, do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista de percepções, de vamos dizer assim, interação com a multidimensionalidade, por isso que é chamado de semiconscientes. Ele assumiu agora recente, né? Ele já coloca a condição dele aí de ser semiconscientes. Entende? Então a pessoa já está o tempo todo com a multidimensionalidade. Tá? Na praxeologia, a condição. Qual número? 27, consciencioterapia, a oportunidade de ser evolucionante. Sim. Não há um posicionamento que a pessoa topa de fazer a Sim, mas existe a consciencioterapia para você fazer. Imagina quantas pessoas têm noção de consciencioterapia no mundo. Quantas pessoas você acha que tem condição de fazer isso? Quase ninguém. Então, por esse Pensa nisso. eu não tinha pensado. Você tem essa oportunidade. Quantos tem? Quase ninguém. Se você considerar 7 bilhões de pessoas no mundo. Tive uma visão reduzida, confesso. Não tinha Entendeu? pensado nisso. E você ter acesso a isso, ter essa possibilidade. E esses itens, 95 itens que você citou, todos eles cabem aqui no item 13 da taxologia? Sim. Só que ali são situações, né? Situações que podem ocorrer aí uma assistência específica. Não quer dizer que seja porque falou situações assistíveis. Não, isso aqui não é aporte. Aquilo ali não é aporte. Mas a pessoa receber uma assistência de destino pode ser aporte. Tá? Porque o aporte em si já é uma coisa que às vezes vai direcionar. Vocês viram pela casuística. A do Osmar, por exemplo, fica bem claro ali o aporte, os 3 aportes conjugados, levando ele para o que ele tinha que realizar. Sem dúvida. Sobre o aporte conjugado. Quando 2 pessoas têm acesso à Conscienciologia
Você tem acesso, você é um aporte? Você pode considerar, sim. Ter acesso a essas informações como um aporte. Porque como se fosse. É. Pessoas. Tertúlia, por exemplo, eu considero um aporte. Diariamente a gente recebe aporte. E a mídia também. Já vai mais. Escrever o verbete também ele é um. Oi? Escrever um verbete. Não, aí não é. Você que está fazendo. Mas ele, é a sua produção. Não ser aporte. Escrever um verbete, ele é uma assistência de destino. Dependendo do conteúdo, fica bem evidente isso, com certeza. Porque às vezes, a pessoa lendo aquele verbete, ela vai tomar uma decisão, por exemplo. Pode ser? eu acho que o sentido da profissional não deixar de escrever. Não, aí forçou também, né? Senão a gente banaliza o tempo, o conceito. Ali é uma oportunidade, você tem. Agora a questão é você fazer, aí é sua produção mesmo. É. Senão a gente tem que tomar, senão tudo é aporte. Aí pronto. Me marcou aqui uma relação entre o 49 e o 59, que é família mediúnica e impacto, né, relacionado com impactoterapia. Família mediúnica, a parentela de médios é desencadeada para o psiquismo. Tá, e a outra é? Impacto, 59. Impacto. A impactoterapia é retificadora das posturas automiméticas cronificadas. O que tem? O que você quer saber? Eu notei uma relação assim, entre essas duas questões e a relação disso com o estupro evolutivo. Assim, a falta do controle do parapsiquismo, uma família mediúnica, acaba gerando muito assim, uma impactoterapia sem controle. Não, peraí. No meu caso, você tem que ver o que você está entendendo como impactoterapia. Impactoterapia é um conceito específico utilizado dentro da Conscienciologia, tá? Tentar explicar melhor. Impactoterapia é quando você traz uma informação de maneira direta para a pessoa, que aquilo ali, vamos dizer assim, não tem rodeios, tá? Você traz direto, aquilo é impactante, porque é soco na cara, fratura exposta, certo? Então ela é um impactoterapia, você, que coloquialmente se fala, jogou na lata, entendeu? Mandou a informação na lata, direta, e aquilo é impactante para a pessoa, e aquele impacto vai fazer ela refletir, repensar e mudar. Então, o que eu percebi, que é muito caso meu, da minha família, assim, que é essa relação com a família mediúnica. Só que pela falta do controle dessa mediunidade, parapsiquismo, a gente acaba fazendo isso assim, vendo, só que a outra pessoa não está, talvez no momento, a gente faz de uma forma já agressiva. Essa agressividade e não perceber o ponto do que falar na lata, acaba passando e fica acaba desgastando a relação. É algo mal feito. Mas eu percebo isso assim, como é meio contraditório, mas me parece que tem a relação do aporte, mas também se não tem esse cuidado, né, do esclarecimento, acaba virando o aporte pode ser mal utilizado. Com certeza, pode ser também. Que outra coisa? Ficar sabendo do instituto, que nem a São Paulo, eu fiquei sabendo, mesmo as pessoas que veem a placa, isso é um aporte, né? De estar naquela cidade, naquele local, de ter contato com o instituto, sei lá. Pode funcionar. É porque aquilo que perguntou lá, que teve acesso às informações, sem dúvida. Isso é um aporte. O que mais, gente? Depois aqui, tá? Cadê o outro microfone? Tem outra aí? Já falou? Não, pode falar. Há vários níveis de aportes, não é? Sim. Desde aqueles, de acordo com o nível daquele que vai ser auxiliado no caso, não é? E a tarefa? Pode ser a tarefa. Empenhada, não é? Então, com base nisso, a gente tem assim umas... Mantenha o seu microfone próximo ao Tá ruim? Você está afastando com a mão. Mantém aqui, ó. Então, às vezes, pequenas experiências que a gente teve. Eu tive algumas experiências de uma tia que era espírita, que a gente frequentava. Uma vez eu entrei em contato com o vovô, e aí eu questionava a minha formação. E aí a resposta que ele deu foi uma resposta inteligente, apesar de ele ser um homem pacato. Então, era uma consciência esclarecida, que não afirmou, mas pela maneira como ele se expressou,
eu cheguei à conclusão que aquilo que eu estava procurando não é aquilo que eu seguia. Então eu tive uma resposta, fiquei assim, um pouco triste, porque eu queria ouvir uma outra resposta, mas aquilo que ele disse se confirmou. Então isso aí seria um aporte, não seria? O que você fez disso? Era com relação à minha profissão. Não, mas o que você, essa informação, você utilizou para fazer alguma coisa ou não? Porque o aporte tem que ser bem caracterizado para algo que você vai realizar. Certo. Uma confirmação só... Acabou sendo. Porque você tem que ver isso. Se você realmente recebeu aquilo, para aquilo ser utilizado. Porque aí, não necessariamente é um aporte. Sim. Pode ser uma confirmação. Pessoal, peraí. Sim. Peraí. Vamos ouvir a colega aqui. Então, eu queria saber se isso seria um caso de aporte. E eu não tenho total certeza aí, não. É uma assistência que você recebeu. Mas é porque o aporte, a gente pensa no aporte como um instrumento que você recebe para você utilizar. Certo. Eu aí não caracterizo bem a questão de aporte. Sim. Mas uma confirmação de uma situação sua. Sim. Que foi importante. Posteriormente ela se confirmou. Mas não é um aporte que você utilizou aquilo agora para fazer tal coisa. Sei. Não sei, tem que olhar com calma. Tá bom? Vamos lá? Eu até não sei exatamente como classificar se é uma assistência. Aproxima o microfone. Se é uma assistência de destino ou uma ação dos trabalhadores, mas eu classifiquei aqui na assistência de destino. Vê o microfone, pessoal. É que vocês estão falando assim, ó, segura o microfone perto. Olha lá. Quem não está acostumado, isso aqui é difícil. Eu recebi no momento crítico de destino. Tá? É o seguinte, eu vou colocar um pedacinho assim na minha vida para você poder entender, né? Eu era uma pessoa tremendamente tímida em todos os sentidos, né? E isso era uma coisa que me incomodava muito, mas eu não conseguia ser diferente. E chegou uma época em que eu tinha que levar a minha filha lá na PUC para fazer vestibular, né? E na vida que eu entrei assim na faculdade, eu comecei a observar que a PUC lá é muito, não sei se você conhece, mas ela é muito bonita, tem um jardim muito bonito, né? Então eu comecei a sentir vontade de fazer, né? E igual todo dia, assim, digamos, fazer parte daquilo. Sim. Eu comecei a pensar que de repente eu podia fazer uma faculdade também. E aí eu era tão tímida que eu levei 6 meses para conseguir falar para o meu marido que eu queria voltar a estudar. 6 meses? 6 meses. Para falar com o marido. Pensando todos os dias, eu pensava que não, hoje eu vou, hoje eu vou. Tá? E um dia eu falei. Cristina, vê só aqui para aumentar um pouco o microfone. E aí, ele, como sempre, não tem como. Tá bom. Sabe? E tudo bem. Eu sabia que ele também não ia dar muita importância, porque ele nunca deu importância para as coisas que eu fiz, né? Mas aqui, era o medo que eu tinha comigo, sabe? Enfim, daí eu me senti importante, fui fazer cursinho, fiz vestibular e passei justamente na PUC que eu queria. Tá? Qual curso? É o pedagogia, né? Certo. Aí eu comecei a me sentir super bem, nossa, eu me senti assim, super importante, imagina, tudo na faculdade, nossa, isso aquilo era para mim assim, mas eu continuava tímida. Tanto é que o meu relacionamento dentro da turma era assim, já no início do primeiro ano, né, eram formados grupos para fazer trabalhos. Então dentro do meu grupo, eu ajudava a fazer o trabalho, ou às vezes eu fazia o trabalho sozinha. E as meninas, que eram todas meninas, eu era a mais velha da turma, né? Eu entrei na faculdade com 45 anos. Elas iam apresentar. Então era esse o contrato que eu tinha com as meninas. E às vezes eu fazia o trabalho sozinha, não me importava, né? Mas elas iam apresentar. Então eu não aparecia nunca. E as pessoas me falavam, você não pode ser assim, você tem que se soltar mais. E eu pensava, que isso, olha, eu já estou na faculdade. Imagina, eu pegava esse assunto de eu estar na faculdade como fosse assim, sabe, já muito importante para mim e acabou. Eu ia parar ali, né? E também nem estava fazendo faculdade para pensar em trabalhar, nada. Eu estava simplesmente
né? Tudo bem. De repente, quando eu estava no 2º ano, eu tive um derrame, um AVC. E foi grave, sabe? Foi uma coisa assim que eu tive dentro do consultório médico ainda. Aí o médico telefonou para meu filho, me pegou, me levou para o hospital e levei tempo até ser atendido. Eu tive, o AVC foi em torno das 1h da tarde, mais ou menos, né? E aí eu fiquei na sala de espera, deitada lá numa maca, até as 11 horas da noite. Então, você veja, o atendimento ele não foi assim rápido, né, no que eu cheguei para ser atendido. Aí eu fiquei completamente paralisada. E eu via as pessoas chegarem perto de mim, porque eu não podia me mover, não podia falar, não podia nada. Eu só movia os meus olhos de um lado para o outro, então eu via as pessoas que se aproximavam de mim. Então eu via o meu marido, que eu sabia que não estava aqui, que estava em São Paulo, mas eu via ele ali, e ele realmente tinha dado tempo dele vir, eu não tinha noção da hora. Eu fiquei todo esse tempo na sala lá, mas eu não tinha noção de que tinha passado a hora, então deu tempo de ele pegar o carro e vir, né? Eu via todas as pessoas à minha volta, minha família toda à minha volta, que eu fiquei pensando que eu tinha morrido, porque eu não conseguia me mexer. Então, se eu estava parado, mas só eu estava pensando, eu tinha a sensação de que eu tinha morrido. E daí eu fui levada para a UTI. Então, na UTI, daí foram feitos os exames, tudo. Aí o médico chamou meu marido e falou para ele: olha, eu não sei se ela vai voltar a andar. Provavelmente ela não vai voltar a falar, ou vai falar muito mal. Não sei se ela vai conseguir ler. Não sei se ela vai isso, ele pintou assim, um panorama terrível para o meu marido e toda a minha família. Tá? Então saiu todo mundo lá, para os baixos, daí, né? Não sabia o que esperar, tinha que ver qual seria a reação. E aí eu fiquei 3 dias na UTI. E nesses 3 dias que eu fiquei lá na UTI, eu percebi coisas diferentes. Por exemplo, eu fiquei deitada, olhando para cima, me sentindo completamente paralisada, eu não me mexia mesmo. E no banco, né, eu só via o meu trabalho que eu tinha que entregar. Eu tinha que entregar na PUC. Então, era aquela coisa, por exemplo, que eu tinha na minha cabeça, né? Então, eu tinha que levantar rápido daí, eu tinha a aula e eu tinha que entregar meu trabalho. Era só isso que eu pensava. Eu não pensava que eu tinha filho, que eu tinha mãe, que tinha ninguém, eu não pensava nisso. Eu só pensava no meu trabalho. E foi, eu senti como se fosse mudando o meu tipo de pensamento. Aí no 4º dia, o médico mandou eu ir para o quarto. Eu fui para o quarto e eu me senti super bem. Me lembro que ele estava no quarto daí, eu falei para ele que eu queria ir embora. Ele disse: não, você não pode ir embora. Você ainda está se restabelecendo, nós não sabemos. Uma recuperação, assim. Nós não sabemos quanto tempo você vai ficar, você tem que ficar aqui. Não, doutor, eu preciso ir embora. Eu falava para ele que eu estava perdendo aula, como que podia eu ficar perdendo aula? Ele disse: não, no seu caso você não pode sair daqui. E assim eu fiquei mais 6 dias no quarto, porque o médico fez questão. Eu fiquei super revoltada. Eu não parava quieta na cama. Eu levantava, olhava para a janela para ver como é que estava o tempo, sabe? Com aquela angústia que eu tinha que sair dali. Depois veio o final de semana, eu fui para casa. Sempre deu, na segunda-feira deu 10 dias. Desde o dia que me deu o derrame, deu 10 dias. Eu levantei cedo, me arrumei, ficou todo mundo me olhando, meu marido disse: não, você não pode sair, não, mas eu posso estar na hora da aula. E fui para a aula. Fui para a aula, até as minhas amigas não acreditaram que eu tive o derrame, né? Porque eu cheguei lá, tanta justificativa para o médico, entendeu? E eles, sim, eu levei por escrito, tudo lá para os professores, mas meus colegas não acreditaram, mas eu também não estava nem aí, eu tinha que apresentar o trabalho, eu sabia que eu tinha coisa para fazer. E assim eu comecei a levar a minha vida normalmente. Aí eu fiquei pensando, porque o médico mesmo pediu para eu ir várias vezes lá no consultório dele, e eu fui. E ele não soube me explicar como foi que eu melhorei. Aí, passado o tempo, né? Ou passado
Então, um ano e meio atrás, quando fui para cá, os meus filhos fizeram 1000 reclamações. Olha, mãe, olha, você sabe que você já teve um problema, né? Agora você tem que ver um médico lá que te atenda. Eu disse, tá bom. Quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um médico. E aí eu fui no consultório do doutor Eduardo Martins, né? E fui lá e falei para ele do problema. Aí ele até olhou para mim e disse, você tem certeza que você tem um problema? Não parece. Eu só tenho certeza. Tá bom, então vamos fazer um exame hoje? Tá, então ele me deu uma requisição e eu fui fazer o exame. Os constatam ainda hoje a lesão que teve aqui no cérebro, né? Na área da linguagem. Então, para os médicos, eu não poderia, pelo menos, né, estar agindo como eu estou agindo. Lendo, falando, normalmente, pensando, raciocinando, sabe? Sim. Planejando, né? Então, eu considero isso, eu não sei exatamente a que nome eu dou isso. Aporte não. Não foi um aporte. Não. Alguma Mas coisa é uma você ação teve com os assistência. operadores. Você teve uma assistência, óbvio. Exatamente. Teve essa alteração. Depois, quando eu voltei. Teve uma alteração positiva, né? Quando eu voltei. Uma forma um pouco radical de mudança de temperamento. Quando eu voltei para a aula, eu notei uma decisão muito importante, que era aquela decisão assim, que eu tomei lá dentro da UTI. Olha, você não chegou a ficar fora do corpo, assim que você lembra? Assim. Não me lembro. Porque isso parece muitas vezes muito similar a algumas características de EQM, quando depois a pessoa volta, e às vezes tem até a mudança de alguma parte da personalidade, algumas prioridades, pode entrar nisso. Mas aí eu não caracterizo bem com um aporte, né? Você, na verdade, você sofreu um acidente, um AVC, e em função disso você foi assistido, você teve uma ótima, excelente recuperação. Eu voltei com a intenção de inverter a recuperação que eu tinha. Alguma coisa mexeram com você, mas pode ser Moretz, quem sabe, que ela está levantando a hipótese. Pode ser que você tenha tido uma moratória existencial. Eu acho que isso aí seria uma hipótese para estudar. Né? Sim, essa não é. Então, eu não recuperei mais. Oi? Foram dias, né? Foram dias. Mas então, teve algumas vezes. 3 dias não UTI. No 4º dia, eu fui para o meu quarto, né? Deu 3 dias mais fortemente. E aí, agora, é um tipo de assistência, vale a pena estudar isso aí. Seria legal você conversar com o Hernandes Leite, porque ele estuda o processo até de paracirurgia também. No seu caso, seria interessante levar para ele, porque eu acho que você vai poder ter uma avaliação mais técnica nisso daí. Mas é rico, bastante rico, muito bom. Muito bom. O que mais, pessoal, em relação a esse tema do aporte que tem a ver com assistência de destino? Só uma pergunta, a automimese. Aonde? Fala. Aqui, ó, no impacto. No impacto, página 12, item 59. A impactoterapia identificadora de posturas automiméticas. A mimese, ela inclui trafar e trafora ou só trafar? Não, você tem mimese positiva, mas aqui a gente está falando da mimese negativa. Então, no caso aqui está sendo identificada uma mimese negativa. Mas o trafar, ele aparece em segundo plano, porque a mimese é uma coisa, geralmente uma atividade que você faz, ou um tipo de comportamento que se repete, que já está ultrapassado. Então a pessoa fez isso muito errado em outras vidas e agora continua fazendo. Tá? Obrigada. Oi. Se comentasse um pouco mais a respeito da item 11, página 11 e 11, antropônimo, que diz que o nome próprio pode insinuar atividades. Pode. O nome próprio, antropônimo, o nome próprio recebido insinuante de atividades proexológicas. Pode acontecer isso, às vezes a pessoa ela tem no nome dela, o sobrenome, alguma indicação proexológica. Tá? Por exemplo, nós temos aqui na Ruminópolis uma médica que se chama Juliana dos Remédios. Olha só, é o nome dela, Dos Remédios, ela é médica. Tá?
Nós temos uma portuguesa que mora aqui também, que é da Concessiologia, que é Brasil. Ela sabia que tinha que vir para o Brasil, está no sobrenome dela. Minha mãe, uma curiosidade que eu falei aqui. Minha tia, né, que me acolheu, levou o nome dela Maria do Amparo. Maria do Amparo, olha aí. Você já vê o rapport que a pessoa tem. Ela tem mensagem de vida dela, várias coisas. Ela teve que segurar a onda, que teve da família inteira, que teve que bancar mesmo, são 8 filhos. Então já marca a questão da pessoa. O nome é uma coisa que a gente deve levar muito em consideração. O nosso ministro das Relações Exteriores, qual é o nome dele? Patriota. Está representando o Brasil. Se observar, figura pública assim, muito comum isso aí. Às vezes tem. A onomástica é um estudo interessante para a gente ver. Às vezes pode dar muita indicação. Fala, Zé. Acho que na taxologia. Legal o sotaque. O sotaque pode falar, vamos falar de aporte. Qual é o aporte que você quer saber? Aqui na página 30, denúncia, para você explicar melhor. A revelação evolutiva como alerta para evitar a interpretação grupocármica. Olha só. E o 33 é para o significado do Strong Profile. Tá. Strong Profile é um perfil forte. Perfil forte, tá? Mas vamos lá, denúncia. Olha só que interessante. A revelação evolutiva como alerta para evitar a interprisão grupocármica. Uma pessoa está sabendo de uma coisa errada de outra ou de um grupo. E ela pode avisar uma outra ou não. Por exemplo, tem uma pessoa que sabe lá de alguém que está traindo muito a esposa. E ele pode denunciar aquilo para a pessoa ou não. Até que ponto ele não falar, acobertar o outro, não está criando uma interprisão? Podia estar avisando para outra pessoa, e não está. Até que ponto? Agora, até que ponto ele também falar pode piorar a situação? Sei lá, o outro mata o outro. É uma situação delicada. Mas aqui, no caso, a gente está ressaltando o processo dessa denúncia que vem à tona e aquilo começa a diluir o problema, né? Ou explicita que está acontecendo o problema e aí é que vai se começar a resolver. Tá? Então, receber uma denúncia pode ser um aporte. Porque a pessoa estava embarcando numa furada, quando ela descobre aquele problema, recebe aquela informação e ela evita se envolver com aquilo. Neste caso, tem o resultado final, né? Sim, sempre, sem dúvida, né? Que aí é a resultante mesmo do processo. Sem dúvida. Agora, se você receber a denúncia, você tem que ter maturidade para ver o que você vai fazer. O que você vai fazer com isso? O outro ponto que você falou, qual é? Número? Sim, é o perfil forte. Tá? Então, às vezes a dificuldade que a pessoa passa na vida, aquilo vai forjando o temperamento dela e ela fica mais, por exemplo, resiliente. Sabe lidar mais com situações difíceis. Tá? Pessoal, agora eu queria fazer, como vocês já tinham comentado, da gente fazer aqui, para quem se candidatar e tiver alguma questão que queira auxílio, nós vamos mais ou menos simular um pouco, não vai ser igual, mas um pouco do que a gente faz no CEAPEX. E obviamente se a pessoa ela não se importa de falar e os outros observando, e a gente vai fazer a análise do caso, tá bom? Quem gostaria de ser atendido aqui na frente? Vamos desligar aqui. Pode desligar. Pode. Vai. Agora é para jogar. Desliga, né?